Ela partiu do sertão com apenas uma trouxa de roupas e uma promessa aos pais, para trabalhar na casa de um milionário de coração vazio. Ninguém poderia imaginar que o destino transformaria esses dois mundos tão distantes em uma história de amor capaz de florescer mesmo na terra mais árida. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O sol se punha no horizonte do sertão paraibano, pintando o céu com tons alaranjados, que se refletiam nas paredes de barro da pequena casa dos Batista. Dolores, 27 anos, sentada na soleira da porta, observava seu pai trabalhando na terra ressecada. Sebastião Batista, um homem de 60 anos com o rosto marcado pelo sol e mãos calejadas por décadas de trabalho árduo, insistia em tentar fazer brotar vida no chão castigado pela seca. Dona Ana aproximou-se da filha, secando as mãos no avental surrado. Ele ainda não parou desde que recebeu a notificação, comentou a senhora com a voz embargada. Acho que trabalhar é o jeito dele de não pensar no que vai acontecer. A notificação de despejo havia chegado uma semana antes. O dono das terras, um fazendeiro que nunca pisou naquele pedaço de chão, decidiu vender tudo para um grande projeto agrícola. 3 gerações de Batistas nasceram e morreram naquele pequeno sítio, pagando sempre o aluguel em dia, mas agora teriam 6 meses para sair. Dolores levantou-se, ajeitando a saia simples de algodão. Vou falar com ele, disse beijando a testa da mãe. Caminhou pelo terreiro onde galinhas ciscavam preguiçosamente. O cheiro da terra seca misturava-se ao aroma de comida que vinha da cozinha. Desde pequena, esse cheiro significava lar para Dolores. Significava segurança. Pai, chamou ela suavemente. Sebastião Batista ergueu os olhos, surpreendido pela presença da filha. O suor escorria-lhe pela testa, mesmo àquela hora em que o calor começava a dar trégua. Estou pensando em plantar feijão neste pedaço, falou ele, como se não houvesse despejo, como se tivessem todo o tempo do mundo. Ano passado deu bom aqui. Dolores agachou-se ao lado do pai, tocando a terra com as próprias mãos. O Senhor me ensinou que esta terra é boa, que com trabalho e paciência, ela sempre devolve o que plantamos. O velho concordou com a cabeça, evitando olhar diretamente para a filha. Pai, eu tomei uma decisão, continuou Dolores, reunindo toda a sua coragem. Vou para a capital. Sebastião finalmente olhou para ela, os olhos cansados, subitamente alarmados. Não, filha. A cidade grande engole gente como nós. É outro mundo. Um mundo que paga salários melhores do que qualquer trabalho que eu possa conseguir por aqui, argumentou. Em 6 meses posso juntar o suficiente para comprar este pedaço de terra. Isso é loucura, Dolores. Loucura é assistir o senhor e a mãe perderem tudo sem fazer nada. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto distante de um pássaro que anunciava o fim do dia. Sebastião Batista olhou para as próprias mãos, depois para a terra e finalmente para a filha. Viu nela a mesma determinação que sua mãe tinha, uma força tranquila e inabalável. Dona Matilde da mercearia tem uma sobrinha na capital que trabalha numa agência de empregadas, disse ele finalmente. Posso falar com ela amanhã. Naquela noite, sentados à mesa iluminada pela luz trêmula do lampião, a família discutiu os planos. Dona Ana chorava silenciosamente enquanto preparava uma trouxa com a melhor roupa da filha, um vestido azul claro guardado para ocasiões especiais. É tão pouco para levar, lamentou ela, dobrando cuidadosamente o vestido. É o suficiente, mãe, respondeu Dolores, acrescentando à trouxa o terço de contas gastas que herdou da avó e uma fotografia amarelada da família. Sebastião Batista, sentado à cabeceira da mesa, permanecia em silêncio. Apenas quando todos já se recolhiam para dormir, ele chamou a filha para a varanda. Não sei se estou fazendo certo em deixar você ir, confessou ele. Seu irmão foi para a cidade e nunca mais voltou. Dolores pensou em Joaquim, que partiu 10 anos antes e de quem raramente recebiam notícias. Vou voltar, pai, com dinheiro suficiente para comprar nossa terra. O velho abaixou a cabeça. Não tenho como impedir o despejo, filha. Fracassei com vocês.
Dolores tomou as mãos calejadas do pai entre as suas, sentindo cada calo, cada marca que contava histórias de trabalho duro e dignidade. "Tô indo em busca dos nossos sonhos. Levo Deus comigo." Sua voz era firme, sem espaço para dúvidas. "A casa que o Senhor construiu com as próprias mãos vai continuar sendo nossa. Prometo." Os 3 dias seguintes foram de preparativos. Dona Matilde, confirmando o contato com a sobrinha, conseguiu uma vaga para Dolores na casa de um empresário da capital. "Um homem solteiro, rico e de boa família", garantiu a senhora. Na véspera da partida, toda a pequena comunidade apareceu para se despedir e dar seus conselhos. "Cuidado com o homem da cidade, menina. Todos têm língua de anjo e coração de serpente", advertiu Dona Josefa, a parteira que trouxe Dolores ao mundo. "Mande notícias assim que chegar", pediu. Seu Antônio, dono do pequeno armazém onde Dolores trabalhava desde os 15 anos. A madrugada ainda não havia se dissipado quando Dolores, carregando sua pequena trouxa, acompanhou o pai até a parada de ônibus improvisada sob o velho juazeiro. Dona Ana, incapaz de conter as lágrimas, agarrou-se à filha pela última vez. "O que vou fazer sem você, minha filha? A senhora vai esperar por mim, mãe. E em 6 meses, quando eu voltar, nunca mais precisaremos nos separar." O ônibus chegou levantando poeira na estrada de terra. Desgastado e barulhento, era a única ligação entre aquele pedaço esquecido do sertão e o mundo lá fora. Dolores abraçou os pais uma última vez, sentindo o cheiro familiar de terra e sabão caseiro que impregnavam as roupas deles. Ao subir os degraus do ônibus, olhou para trás. Seus pais, de mãos dadas sob a sombra do juazeiro, pareciam subitamente menores, mais frágeis. Por um momento, sua determinação vacilou. "Vai com Deus, minha filha", gritou Dona Ana como se adivinhasse seus pensamentos. Dolores acenou pela janela enquanto o ônibus arrancava, deixando para trás uma nuvem de poeira que lentamente encobriu a visão de seus pais e de tudo o que ela conhecia como lar. A viagem durou quase 20 horas. Dolores, que nunca havia saído de sua pequena cidade, olhava maravilhada pela janela à medida que a paisagem árida do sertão gradualmente dava lugar a cidades cada vez maiores. Quando finalmente chegou à capital, já era noite, e as luzes da cidade grande a deixaram momentaneamente desnorteada. A rodoviária fervilhava de pessoas apressadas, ruídos de alto-falantes e cheiros desconhecidos. Dolores apertou sua trouxa contra o peito, sentindo-se pequena e insignificante em meio àquela multidão anônima. Seguindo as instruções detalhadas que recebeu, tomou um táxi, seu primeiro, e entregou ao motorista o endereço anotado em um papel cuidadosamente dobrado. "Primeira vez na capital?" perguntou o taxista, observando pelo retrovisor o deslumbramento da jovem com os prédios altos e as avenidas iluminadas. "Sim, senhor." "Veio a trabalho ou passeio?" "Trabalho. Vou ser empregada doméstica." O taxista assentiu, sem demonstrar surpresa, mas uma retirante. "Chegam dezenas todos os dias." À medida que o táxi avançava, os prédios tornavam-se mais imponentes, as ruas mais largas, os carros mais luxuosos. Finalmente, entraram em um bairro onde mansões escondiam-se atrás de altos muros. "Chegamos", anunciou o taxista, parando diante de um portão eletrônico imponente. Dolores desceu do táxi, pagando com parte do dinheiro que economizou durante meses. Ficou parada diante do portão, hesitante, até que finalmente encontrou coragem para apertar o interfone. "Residência do Sr. Luiz Henrique. Quem deseja?" perguntou uma voz feminina, soando metálica através do aparelho. "Sou Dolores Batista. A agência me enviou para o trabalho de empregada doméstica." Após alguns segundos de silêncio, o portão deslizou silenciosamente, abrindo caminho para um jardim impecavelmente cuidado. Dolores caminhou pelo caminho de pedras, admirando as flores exóticas que nunca viu antes, tão diferentes das resistentes plantas do sertão. A casa que se erguia à sua frente era maior do que qualquer edifício em sua cidade natal. Branca, com colunas imponentes e grandes janelas,
Parecia saída de um daqueles filmes que às vezes assistia na única televisão do povoado, instalada na praça principal. Uma senhora de meia idade, vestindo um uniforme impecável, aguardava-a. Na porta. Sou Matilde, a governanta. Apresentou-se ela examinando Dolores dos pés à cabeça com um olhar crítico. O quarto de empregada fica nos fundos. Venha, vou lhe mostrar. Enquanto seguiam por corredores amplos e elegantemente decorados, Dolores tentava absorver cada detalhe. Lustres de cristal, móveis que pareciam nunca ter sido usados, quadros em paredes que lembravam um museu. O patrão está viajando, informou Matilde. Volta em 2 dias. Até lá vou lhe ensinar suas obrigações e como funcionam os aparelhos da casa. O quarto de empregada, embora pequeno comparado ao resto da casa, era maior que o quarto que Dolores. No sertão. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, um armário, uma cômoda e até um pequeno banheiro privativo, um luxo que ela jamais experimentou. Coloque suas coisas e encontre-me na cozinha em 15 minutos, ordenou Matilde, deixando-a sozinha. Dolores desfez sua trouxa, guardando cuidadosamente seu vestido azul e colocando a fotografia da família sobre a cômoda. Sentou-se na cama por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. O contraste entre o mundo que deixou para trás e este novo universo era esmagador. Na cozinha, Matilde começou o treinamento imediatamente. Era uma mulher de poucas palavras, eficiente e exigente. Mostrou a Dolores aparelhos que ela jamais imaginou existir. Máquina de lavar louça, forno micro-ondas, aspirador robô, geladeira com dispensador de gelo. Nunca usei nada disso, confessou Dolores, observando com fascínio o micro-ondas aquecer uma xícara de água em segundos. Imaginei, respondeu Matilde secamente. O Sr. Luiz gosta que tudo funcione perfeitamente. Ele é um homem exigente. Havia algo no tom de Matilde ao dizer exigente que deixou Dolores inquieta. Exigente como? Espera que tudo esteja impecável, é muito meticuloso. Matilde fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. E tem um certo gosto por mulheres bonitas. A última empregada não durou 2 meses. Dolores engoliu em seco, repentinamente. Apreensiva, né? Por quê? O que aconteceu com ela? Matilde deu de ombros. Digamos que ela se envolveu além da conta. Quando o caso esfriou, o Sr. Luiz preferiu que ela procurasse outro emprego. Então, um conselho. Mantenha distância emocional. Os 2 dias seguintes foram de aprendizado intenso. Dolores tentava dominar o funcionamento dos eletrodomésticos, decorar os nomes dos cômodos da mansão e compreender as rotinas da casa. À noite, exausta, escrevia mensagens para os pais, descrevendo suas descobertas e reafirmando sua determinação. A cidade é enorme, mãe. As ruas não têm fim e os prédios são tão altos que quase tocam as nuvens. A casa onde trabalho é maior que a igreja da nossa cidade. Tem mais quartos do que consigo contar, e cada um com seu próprio banheiro. Sinto falta do silêncio do sertão e do céu estrelado que podíamos ver de casa, mas estou determinada a cumprir minha promessa. Na manhã do 3º dia, Dolores estava tentando entender como funcionava o forno elétrico quando ouviu uma voz masculina atrás de si. É só apertar o botão e girar o seletor. Ela virou-se sobressaltada para encontrar um homem de aproximadamente 35 anos observando-a com um sorriso divertido. Alto, de porte atlético, cabelos escuros cuidadosamente cortados e olhos verdes penetrantes, vestia roupas casuais que Dolores suspeitava custarem mais do que tudo que sua família possuía. O senhor deve ser o Sr. Luiz Henrique, disse ela corando intensamente. E você deve ser a nova empregada. Dolores, certo? Ele se aproximou estendendo a mão. Pode me chamar de Luiz. Senhor me faz sentir velho. Dolores hesitou antes de aceitar o cumprimento. A mão dele era macia, sem calos. Uma mão que nunca conheceu trabalho físico. De onde você veio mesmo? Perguntou ele, examinando-a com um interesse que a fez sentir-se desconfortável. Interior da Paraíba, senhor. Um pequeno povoado no sertão.
Pelo sotaque, aposto que nunca viu um forno elétrico antes. Não, senhor. Lá cozinhamos em fogão a lenha. Luiz riu, mas não de forma cruel. Bem-vinda ao século XXI, então. Ele se moveu para perto dela, alcançando o painel do forno. Veja, é simples. O cheiro da colônia cara que ele usava invadiu as narinas de Dolores enquanto ele demonstrava o funcionamento do aparelho. Estava próximo demais, e ela deu um passo para trás, lembrando-se do aviso de Matilde. Entendi, senhor. Obrigada. Luiz, corrigiu ele novamente com um sorriso que não chegava aos olhos. Tenho a sensação de que você vai ser uma adição interessante à casa. Dolores do Sertão. Nos dias que se seguiram, Dolores aprendeu que Luiz Henrique era dono de várias empresas de tecnologia. Raramente estava em casa durante o dia, frequentemente voltando tarde da noite, às vezes acompanhado por mulheres diferentes, modelos, atrizes, socialites, que nunca permaneciam até o amanhecer. Ela também percebeu que ele parecia fascinado por seu jeito caipira, como ele mesmo definia. Fazia questão de apontar sua surpresa com tecnologias básicas, imitava seu sotaque quando estava com amigos, transformava sua simplicidade em piada durante jantares. Dolores chegou aqui achando que Netflix era algum tipo de remédio, comentou ele certa vez, provocando risadas em seus convidados durante um jantar. Quase morreu de susto quando o aspirador robô passou perto dos pés dela. Pensei que ia jogar água benta nele. As risadas ecoaram pela sala de jantar enquanto Dolores, servindo a sobremesa, mantinha os olhos baixos para esconder a humilhação. Mais tarde, em seu quarto, permitiu-se chorar silenciosamente, com saudade de casa e da dignidade que tinha lá, mesmo na pobreza. É só por 6 meses, murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas. Só por 6 meses. À medida que as semanas passavam, Dolores adaptava-se à nova vida. Aprendia rapidamente, dominando os aparelhos que antes a intimidavam. Enviava regularmente dinheiro para os pais, guardando cada centavo que podia para seu objetivo principal. Uma noite, enquanto passava roupa na área de serviço, ouviu passos atrás de si. Era Luiz chegando mais cedo do que o habitual, e pela primeira vez sozinho. Ainda trabalhando a esta hora? Perguntou ele, apoiando-se no batente da porta. Termino em breve, senhor. Luiz, corrigiu ele pela 100ª vez. Por que insiste em me chamar de senhor? Dolores continuou passando a camisa dele, concentrando-se na tarefa. É respeito. De onde venho, tratamos os patrões assim. De onde você vem, as pessoas ainda acreditam em lobisomem e assombração. Provocou ele, com um sorriso no canto dos lábios. Dolores ergueu os olhos da tábua de passar. Algo nos olhos castanhos, geralmente dóceis, brilhando de forma diferente. De onde venho, as pessoas acreditam em respeito, trabalho duro e dignidade. Respondeu ela, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Acreditamos que o caráter de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas por como trata os outros. O sorriso de Luiz desapareceu, substituído por uma expressão que Dolores não conseguiu decifrar. Surpresa, talvez, ou algo mais profundo. Acho que mereço isso, disse ele finalmente em voz baixa. Tenho sido um idiota, não é? Dolores não respondeu, voltando a se concentrar na camisa. Minha mãe costumava dizer que eu tinha o péssimo hábito de zombar do que não entendia. Luiz deu um passo à frente. Desculpe, Dolores. Não voltarei a fazer piadas sobre você. Aquela foi a primeira vez que ele a olhou realmente. Não como uma curiosidade do sertão. Não como uma empregada, mas como uma pessoa. Quando saiu da área de serviço, deixou Dolores com uma sensação estranha. Uma mistura de confusão e algo que ela não queria nomear. A mudança começou de forma sutil. Luiz passava mais tempo em casa. Fazia menos festas, trazia menos mulheres. Quando jantava sozinho, às vezes convidava Dolores para sentar-se à mesa depois de servir, fazendo perguntas sobre o sertão, sobre como era a vida lá. Como vocês enfrentam a seca? Perguntou ele certa noite, após um jantar que Dolores havia preparado seguindo uma receita de família. Com fé e trabalho, senhor. Luiz, corrigiu-se ela ainda desconfortável com a intimidade. Mas quando não chove por meses, anos,
Cavamos mais fundo os poços, armazenamos água em cisternas, plantamos o que resiste. Dolores fez uma pausa, lembrando-se de casa. No sertão, aprendemos desde cedo que a vida é resistência. A natureza não nos dá nada de graça. Luísa observava com genuíno interesse. É tão diferente da vida aqui. Na cidade tudo é imediato. Temos sede, abrimos a torneira. Temos fome, pedimos delivery. Temos frio, ligamos o aquecedor. E mesmo assim, vocês parecem mais infelizes, observou Dolores, novamente surpreendendo a si mesma com sua franqueza. Perdão, não devia ter dito isso. Não, continue. Por que acha que somos mais infelizes? Dolores refletiu por um momento. No sertão, cada pequena alegria é valorizada. Uma chuva após meses de seca. Uma colheita boa. Uma festa da comunidade. Aqui parece que vocês têm tudo, mas nada é suficiente. Estão sempre buscando mais. Luísa encarou por um longo momento pensativo. Como você sabe tanto sendo tão jovem? Não sei muito. Sei apenas o que aprendi vendo meus pais e meus avós viverem com dignidade, mesmo tendo pouco. Aquela conversa marcou uma virada. Luiz começou a buscar mais momentos para falar com ela. Não mais para zombar, mas para ouvir. A princípio, Dolores mantinha-se reservada, lembrando-se do conselho de Matilde. Mas, à medida que os dias passavam, encontrava-se esperando por esses momentos de conversa. Uma tarde de domingo, seu dia de folga, Dolores estava no pequeno jardim dos fundos, lendo um livro quando Luiz apareceu. "O que está lendo?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado. "Emprestei da sua biblioteca", respondeu ela, mostrando a capa gasta de Grande Sertão Veredas. "Espero que não se importe." Guimarães Rosa. Impressionante. Não é uma leitura fácil. As palavras são difíceis às vezes, mas a alma do livro fala comigo. Luiz sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. "Você é cheia de surpresas, Dolores Batista." Naquela noite, após Dolores servir o jantar e retirar-se para seu quarto, foi surpreendida por uma batida na porta. Luiz estava lá segurando uma pilha de livros. "Pensei que talvez gostasse destes também", disse ele, parecendo quase tímido. "São outros autores que falam sobre o sertão. Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos." "Obrigada", respondeu ela, genuinamente tocada pelo gesto. "Mas por quê?" Luiz hesitou, como se ele mesmo não soubesse a resposta. "Porque você merece mais do que limpar e cozinhar. Porque sua mente é fascinante." Depois que ele saiu, Dolores ficou segurando os livros contra o peito, uma estranha sensação de calor espalhando-se por seu corpo. Pela primeira vez desde que chegou à cidade, não se sentiu sozinha. Nas semanas seguintes, um novo ritual se estabeleceu. Após o jantar, quando Dolores terminava de limpar a cozinha, Luiz a chamava para a biblioteca. Lá, discutiam os livros que ela estava lendo, trocavam ideias sobre histórias e personagens. "Por que veio realmente para a cidade, Dolores?" perguntou ele uma noite, enquanto compartilhavam um chá na biblioteca. Ela hesitou. Até então, havia dito apenas que buscava melhores oportunidades, mas algo na maneira como ele a olhava a fez confiar. Contou sobre o despejo iminente, sobre a promessa de salvar o único lar que conhecia, sobre o medo de falhar com os pais. "Cada centavo que economizo me aproxima de casa", concluiu ela, os olhos brilhando com determinação. "Em mais 3 meses, devo ter o suficiente para fazer uma oferta pelo sítio." Luiz ouviu em silêncio, o rosto sério. "Você deixou tudo para trás. Veio para um lugar desconhecido. Tudo para salvar sua família." Não era uma pergunta, mas Dolores assentiu mesmo assim. Qualquer um faria o mesmo. Não, Dolores. Poucas pessoas teriam sua coragem. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo indefinível. Dolores podia sentir o olhar de Luiz como um toque físico. Quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles. Um reconhecimento mútuo, uma conexão que ia além de palavras. Assustada com a intensidade do momento, Dolores levantou-se abruptamente. "Está tarde." "Devo me recolher, Dolores", chamou Luiz quando ela já estava à porta.
Obrigado por compartilhar sua história comigo. Ela apenas assentiu e saiu rapidamente, coração batendo acelerado. Em seu quarto, deitada na escuridão, tentou convencer-se de que o que sentiu na biblioteca não era nada além de gratidão por ter alguém que a ouvia, mas sabia que mentia para si mesma. Em uma manhã de sábado, enquanto Luiz estava fora para uma corrida matinal, Dolores limpava a biblioteca. Ao mover alguns livros, encontrou uma fotografia emoldurada escondida entre eles. Mostrava um Luiz mais jovem, ao lado de uma mulher de meia-idade de sorriso gentil, em um cenário rural. Minha mãe, a voz de Luiz, a sobressaltou. Ela não o ouvira entrar. Desculpe, não queria intrometer-me. Apressou-se ela, devolvendo a fotografia ao lugar. Não, tudo bem. Ele pegou o porta-retratos. Foi tirada na pequena fazenda onde cresci. Antes de tudo isso, Dolores o olhou surpresa. O senhor, você cresceu em uma fazenda? Um sorriso melancólico cruzou os lábios de Luiz. Até os 12 anos. Era uma propriedade modesta no interior de São Paulo. Meu pai era contador na cidade próxima, mas minha mãe insistia em viver no campo. Dizia que era melhor para criar filhos. Sua voz suavizou ao falar da mãe. Ela me ensinou tudo sobre plantas, sobre o ciclo da natureza. Era uma mulher extraordinária. O que aconteceu? Ela morreu quando eu tinha 12 anos. A dor ainda era visível em seus olhos, mesmo depois de tantos anos. Papai vendeu a fazenda logo depois. Disse que não suportava ficar lá sem ela. Fomos para a capital e ele mergulhou no trabalho. Tornei-me um menino da cidade, depois um homem da cidade. Aprendi a desprezar minhas origens rurais, a esconder qualquer traço delas. É por isso que fazia piadas sobre meu jeito caipira, observou Dolores compreendendo. Luiz assentiu envergonhado. Zombava do que me lembrava o que perdi, o que rejeitei. Ele recolocou a fotografia entre os livros, até você chegar e me fazer lembrar do que era genuíno em minha vida. O olhar que trocaram dessa vez foi diferente de todos os anteriores, mais profundo, mais honesto, sem barreiras. Por um momento, não eram patrão e empregada, homem da cidade e mulher do sertão. Eram apenas dois seres humanos reconhecendo algo fundamental um no outro. Luiz deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Dolores sabia que deveria recuar, mas seus pés pareciam fixados ao chão. Quando ele ergueu a mão para tocar seu rosto, ela fechou os olhos, sentindo o calor de seus dedos contra sua pele. Isso é loucura, sussurrou ela, sem abrir os olhos. Completa loucura, concordou ele, tão próximo agora que ela podia sentir sua respiração. O som da campainha ecoando pela casa quebrou o momento. Dolores recuou como se tivesse levado um choque e Luiz deixou cair a mão, parecendo igualmente atordoado. Eu devo atender, murmurou ela, saindo rapidamente da biblioteca. Era uma entrega, um pacote para Luiz. Quando voltou para entregar-lhe, ele já havia saído. Pelo resto do dia, evitaram-se mutuamente, como se ambos temessem o que quase aconteceu. À noite, sozinha em seu quarto, Dolores olhou para a fotografia de seus pais sobre a cômoda. O que estou fazendo? Perguntou a si mesma. Não, posso me envolver. Não é para isso que vim, mas seu coração, aquele traidor rebelde, já havia tomado sua decisão. Nas 2 semanas seguintes, uma tensão quase palpável pairava na casa. Dolores e Luiz mantinham uma distância educada, como se ambos temessem o que poderia acontecer se ficassem sozinhos novamente. Ela executava suas tarefas com eficiência silenciosa. Ele passava mais tempo no escritório, voltando para casa apenas quando necessário. As noites na biblioteca cessaram. As conversas à mesa de jantar também. Dolores dizia a si mesma que era melhor assim, que estava ali para trabalhar, não para se envolver emocionalmente, que em breve voltaria para o sertão, para sua família, para o mundo que fazia sentido. Mas à noite, em seu quarto, permitia-se admitir a verdade. Sentia falta dele, das conversas, do interesse genuíno em suas opiniões, da forma como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre o sertão. Sentia falta de ser vista como algo mais do que uma empregada. Numa sexta-feira à tarde, enquanto Dolores organizava o quarto de Luiz,
Sempre quando ele não estava em casa, encontrou um livreto de poemas sobre o criado mudo. Na primeira página, uma anotação a lápis chamou sua atenção. Lembram-me dela. Folheando rapidamente, notou diversos trechos sublinhados, todos falando de saudade, distância e do encontro entre mundos diferentes. O telefone tocou, sobressaltando-a. Recolocou rapidamente o livro onde o encontrara e atendeu. Era Luiz ligando do escritório. Dolores, não voltarei para casa esta noite. Tenho uma reunião que se estenderá até tarde, e depois irei direto para o aeroporto. Vou viajar a negócios e volto apenas no domingo à noite. Sim, senhor. Alguma preparação especial para sua volta? Houve uma pausa, como se ele estivesse hesitando. Não, apenas cuide-se, Dolores. A ligação terminou, deixando-a com uma sensação estranha. Cuide-se. Não era o tipo de coisa que um patrão normalmente diria a uma empregada. A tarde de sexta-feira deu lugar a uma noite tranquila. Sozinha na grande casa, Dolores permitiu-se um pequeno luxo. Encheu a banheira do banheiro principal, algo que nunca fez, e relaxou em um banho quente e prolongado. Depois vestiu seu único vestido bom, o azul claro que trouxe de casa, e preparou para si mesma um jantar elaborado, comendo na sala de jantar, no lugar que normalmente seria de Luiz. Era uma pequena rebelião, uma forma de sentir-se por uma noite parte daquele mundo. No sábado, aproveitou para lavar e passar suas próprias roupas, colocar em dia algumas tarefas pessoais e escrever uma longa mensagem para os pais. Nela, contava sobre o progresso de suas economias, sobre como em breve teria o suficiente para voltar com o dinheiro para o sítio. Mas não mencionava Luiz, nem como ele havia se tornado importante para ela. À tarde, o céu começou a escurecer prematuramente. Nuvens pesadas e cinzentas acumulavam-se no horizonte, prometendo uma tempestade forte. Na televisão, as notícias falavam de um temporal que se aproximava, com alerta de rajadas de vento intensas e possíveis inundações em algumas áreas da cidade. Por volta das 7 da noite, a tempestade chegou com toda a força. Relâmpagos rasgavam o céu, trovões faziam as janelas estremecerem, e a chuva caía em cortinas tão densas que mal se podia enxergar o jardim. Dolores estava na cozinha, preparando um chá, quando as luzes piscaram 1, 2 vezes e finalmente se apagaram. A casa mergulhou na escuridão, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais. Ela não se assustou. No sertão, quedas de energia eram comuns mesmo sem tempestades. Calmamente, procurou no armário da cozinha as velas que sabia estarem guardadas, ali para emergências. Acendeu algumas, colocando-as em pontos estratégicos da casa. Estava voltando para a cozinha quando ouviu o som da porta da frente se abrindo. Seu coração acelerou. Não esperava ninguém àquela hora, muito menos com aquela tempestade. Dolores? A voz de Luísa a alcançou, e ela soltou a respiração que não percebeu estar segurando. Na cozinha, senhor. Luiz apareceu à porta, completamente encharcado. A camisa social branca grudava em seu corpo, os cabelos escuros pingavam e seus sapatos deixavam pequenas poças no chão. O que aconteceu? Pensei que estivesse em viagem, perguntou ela, instintivamente pegando um pano de prato para lhe oferecer. O voo foi cancelado por causa da tempestade. Ele aceitou o pano enxugando o rosto. Todos os voos foram cancelados, e o táxi só conseguiu me deixar na entrada do condomínio. Tive que andar o resto do caminho. O senhor... Você precisa tirar essas roupas molhadas, disse Dolores, sentindo o rosto corar ao perceber como suou. Quero dizer, vai pegar um resfriado. Vou buscar uma toalha. Ela começou a se afastar, mas Luiz gentilmente segurou seu braço, impedindo-a. Dolores, espere. A mão dele estava fria pela chuva, mas seu toque queimava na pele dela. Estavam próximos, a luz das velas lançando sombras, dançantes em seus rostos. Não consegui ir à viagem de negócio, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Não consegui porque não parava de pensar em você. O coração de Dolores batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Isso é, não devíamos... Eu sei.
Ele soltou-a, passando a mão pelos cabelos molhados. Acredite, eu sei. Você trabalha para mim. Venho de um mundo diferente do seu. Estamos quebrando todas as regras. Mas estas 2 semanas tentando evitar, o que sinto foram insuportáveis. Um trovão particularmente alto ecoou, fazendo as janelas estremecerem. A chuva continuava a cair impiedosamente lá fora, criando uma barreira líquida entre eles e o resto do mundo. Você tem um sonho, Dolores. Comprar a terra de seus pais. Voltar para o sertão. Eu entendo e respeito isso. Luiz deu um passo em sua direção. Mas preciso saber se existe a menor possibilidade de que você sinta algo por mim também. A pergunta pairou entre eles, pesada de implicações. Dolores sabia que sua resposta mudaria tudo. Se mentisse, negando o que sentia, voltaria à segurança da relação patrão-empregada. Se dissesse a verdade, entraria em território desconhecido, perigoso. Dolores deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Sim, eu sinto algo por você. Algo que nunca senti antes. E não sei onde isso nos levará, mas encontraremos o caminho. O sorriso de Luiz iluminou seu rosto de uma forma que nem as velas, nem os relâmpagos conseguiriam. Lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar, se quisesse, ele inclinou-se e a beijou. Foi suave a princípio, quase hesitante, como se ambos não pudessem acreditar no que estava acontecendo. Depois tornou-se mais profundo, mais urgente, anos de solidão de ambos, dissolvendo-se no calor daquele encontro. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Luiz encostou sua testa na dela. Acho que agora preciso mesmo daquele banho quente. E roupas secas, disse ele com um sorriso. E eu preciso fazer algo para comermos. Mas nenhum dos dois se moveu por um longo momento, como se temessem que, ao se separarem, o encanto se quebraria. Mais tarde, após Luiz ter se banhado e vestido, roupas secas, compartilharam uma refeição simples à luz de velas na cozinha. A tempestade continuava lá fora. Mas dentro da casa, uma nova paz se instalara. Conversaram como nunca antes, sem as barreiras sociais, sem o peso das posições que ocupavam. Luiz falou sobre sua infância na fazenda, sobre a dor de perder a mãe tão jovem, sobre como seu pai o moldara para o mundo corporativo. Dolores contou histórias do sertão, das festas de São João, das novenas, da solidariedade que existia mesmo na escassez. Como será quando você voltar? Perguntou. Luiz, tarde da noite, enquanto compartilhavam o sofá da sala, iluminados apenas pelas velas. Ainda não sei, admitiu ela. O plano era comprar o sítio e ajudar meus pais a tornarem a terra produtiva novamente. Talvez plantar algo que resista à seca. E agora? Dolores olhou para suas mãos entrelaçadas. Agora estou confusa. Sei que preciso ajudar minha família. Sei que meu lugar sempre foi lá, mas também nunca imaginei encontrar alguém como você. Alguém que me vê realmente. Luiz levantou o queixo dela gentilmente, obrigando-a a olhar em seus olhos. Posso visitar você no sertão. Você pode vir à cidade às vezes. Encontraremos um meio. Mas ambos sabiam que relacionamentos à distância raramente sobreviviam, especialmente entre mundos tão distintos. À medida que a noite avançava, a inevitabilidade do que aconteceria pairava entre eles. Quando Luiz finalmente a carregou para o quarto, Dolores não resistiu. Entregou-se completamente, corpo e alma, a este homem que havia transformado sua visão do mundo. Sob a luz tremulante das velas, dois mundos se encontraram, duas almas se reconheceram. E por algumas horas, Dolores esqueceu tudo, o sertão, a missão, a diferença social, o futuro incerto. Havia apenas o presente, aquele momento perfeito no tempo. Na madrugada, deitada ao lado de Luiz adormecido, observou seu rosto relaxado no sono. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Tocou suavemente sua face, traçando a linha forte da mandíbula, memorizando cada detalhe. O que fizemos? Sussurrou para si mesma, uma mistura de maravilhamento e temor na voz. Não havia resposta, apenas o som da chuva que finalmente começava a diminuir lá fora.
Antes do amanhecer, Dolores deslizou silenciosamente para fora da cama, voltando para seu quarto nos fundos da casa. Uma parte dela sabia que, quando o sol nascesse, teria que enfrentar as consequências de suas ações. Mas, por ora, permitiu-se apenas sentir a felicidade que transbordava em seu peito. A manhã trouxe consigo um céu lavado, mais azul do que nunca após a tempestade. Também trouxe uma nova realidade para Dolores e Luís. Quando ela entrou na cozinha para preparar o café da manhã, encontrou-o já lá, apoiado no balcão, observando-a com olhos que misturavam desejo e incerteza. "Bom dia", disse ele suavemente. "Bom dia, senhor", respondeu ela automaticamente e então corou. "Quero dizer, Luís." Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. A magia da noite anterior parecia ter sido parcialmente lavada pela luz clara do dia. "Dolores, sobre ontem à noite." "Não precisa dizer nada", interrompeu ela rapidamente, ocupando-se com a cafeteira. "Eu entendo." "Não, você não entende." Luís aproximou-se tomando suas mãos nas dele, impedindo-a de continuar se esquivando. "Não me arrependo de nada, e espero que você também não." Olhando nos olhos dele, Dolores viu sinceridade. Não era o olhar de um homem que havia conquistado mais uma mulher e agora seguiria em frente. Era o olhar de alguém tão impactado quanto ela pelo que haviam compartilhado. "Não me arrependo", admitiu ela, "mas também não sei como seguir daqui." Luís sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dela dar um salto. Um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas, apenas deixemos acontecer. E assim começou. Durante o dia, Dolores continuava executando suas tarefas, mantendo as aparências diante de Matilde e ocasionais visitantes. À noite, quando estavam sozinhos, permitiam-se ser apenas um homem e uma mulher explorando o crescente afeto entre eles. Conversavam por horas na biblioteca ou no jardim. Cozinhavam juntos, com Dolores ensinando a Luís receitas do sertão. Assistiam a filmes abraçados no sofá e compartilhavam a cama dele, descobrindo novos territórios de intimidade a cada noite. 3 semanas depois daquela noite de tempestade, Dolores acordou sentindo-se estranhamente enjoada. Correu para o banheiro, alcançando-o apenas a tempo de vomitar. Atribuiu o mal-estar a algo que comera na noite anterior e não pensou mais no assunto. Mas quando a mesma cena se repetiu nos dias seguintes, sempre ao amanhecer, uma suspeita começou a formar-se em sua mente. Contou mentalmente os dias desde sua última menstruação e percebeu, com um misto de terror e maravilhamento, que estava atrasada. Em um dia de folga, foi até uma farmácia em um bairro distante, onde ninguém a reconheceria, e comprou um teste de gravidez. De volta ao seu quarto, seguiu as instruções com mãos trêmulas. Quando as 2 linhas apareceram claras e inconfundíveis, Dolores sentou-se no chão do banheiro, pernas subitamente fracas demais para sustentá-la. "Grávida", sussurrou, a palavra soando estranha em seus lábios. "Estou grávida." Uma tempestade de emoções a invadiu. Medo, confusão, mas também, surpreendentemente, uma alegria profunda. Uma vida crescia dentro dela, uma vida criada com o homem que amava. Sim, amava. Esta era outra verdade que não podia mais negar para si mesma. Havia se apaixonado completamente por Luís Henrique, mas o que significaria essa gravidez para seus planos? Para o sítio de seus pais? Para seu futuro? E o que Luís diria? Ele já mencionou filhos? Queria uma família? Ou seria como tantos homens ricos, dispostos a pagar para resolver o problema discretamente? A agonia da dúvida a consumiu pelos dias seguintes. Escondeu os enjoos matinais o melhor que pôde, inventando desculpas para sua palidez e falta de apetite. À noite, nos braços de Luís, lutava contra o impulso de contar-lhe tudo. "Preciso ter certeza primeiro", dizia a si mesma. "Preciso saber exatamente o que quero antes de falar com ele." 2 semanas após confirmar a gravidez, Dolores finalmente admitiu a verdade. Tinha medo. Medo da rejeição. Medo de que tudo que construíram se desmoronasse. Medo de ter que escolher entre o homem que amava e a família que jurara proteger. À noite, enquanto Luís dormia,
Ela deslizava para fora da cama e voltava para seu quarto, onde escrevia longas mensagens para os pais, cartas que nunca enviava. Nelas confessava tudo: o relacionamento com o patrão, a gravidez, o conflito que dilacerava seu coração. Queridos pais, perdoem-me. Falhei com vocês de todas as formas possíveis. Vim à cidade para salvar nosso lar, mas em vez disso, apaixonei-me pelo homem para quem trabalho. Agora carrego seu filho. Não sei o que fazer, não sei como contar a ele. Não sei se ele me aceitará assim. E se não aceitar, como poderei voltar para casa barriga crescida, sem o dinheiro que prometi trazer? Como encararei seus olhos, sabendo que decepcionei as duas pessoas que mais confiam em mim? Rasgar estas cartas todas as manhãs tornou-se um ritual doloroso. Cada página destruída levando consigo um pedaço de sua paz mental. À medida que os dias passavam, Luiz notava sua mudança de comportamento. Ela estava mais distante, mais reservada, evitando conversas prolongadas, esquivando-se às vezes de seu toque. "Aconteceu algo, Dolores?" perguntou ele uma noite enquanto jantavam. "Você parece diferente, distante, apenas cansada", respondeu ela, forçando um sorriso. "É mais do que isso." Luiz cobriu sua mão com a dele sobre a mesa. "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe?" Os olhos de Dolores encheram-se de lágrimas. Como explicar? Como colocar em palavras o turbilhão dentro dela? "Preciso de tempo." Foi tudo o que conseguiu dizer. Luiz respeitou seu pedido, embora ela pudesse ver a preocupação crescendo em seus olhos a cada dia. Ele tentava agradá-la de todas as formas, trazendo presentes, preparando jantares especiais, sugerindo passeios. Dolores agradecia, mas a sombra da verdade não contada pairava entre eles, crescendo como a vida em seu ventre. Uma manhã, enquanto limpava o escritório de Luiz, algo que agora fazia menos frequentemente dada a evolução de seu relacionamento, Dolores encontrou um documento aberto sobre a mesa. Não era sua intenção ler, mas um nome familiar saltou aos seus olhos. Propriedade rural, Sítio Batista. Com o coração acelerado, escaneou rapidamente o documento. Era uma proposta de compra já assinada por Luiz, oferecendo uma quantia generosa, muito maior do que Dolores jamais conseguiria juntar, pelo sítio de seus pais e pelas terras adjacentes. A surpresa a deixou sem fôlego. Por que Luiz faria isso? E por que não lhe contou? Confusa e magoada, deixou o documento exatamente onde o encontrou e saiu silenciosamente do escritório. Sua mente girava com possibilidades. Seria este o modo de Luiz de ajudá-la? Ou estaria ele tentando resolver a situação financeira dela para depois dispensá-la? A dúvida corroía-a como um ácido, desgastando a já frágil confiança que construiu. Naquele mesmo dia, uma chamada de vídeo dos pais a esperava. Um ritual mensal que mantinham desde sua chegada à cidade. Dolores sentou-se diante do laptop que Luiz disponibilizara para ela, forçando um sorriso quando os rostos amados de sua mãe e seu pai apareceram na tela. "Filha!" exclamou Dona Ana, o rosto iluminando-se de alegria. "Ficamos tão felizes quando recebemos sua última transferência. É quase o suficiente agora, não é?" Dolores sentiu uma pontada de culpa. Suas economias destinadas à compra do sítio haviam sido pausadas desde que descobrira a gravidez. A confusão emocional a impediu de pensar claramente sobre o futuro financeiro. "Quase, mãe", mentiu ela, incapaz de confessar a verdade. "Mais um mês ou dois e poderei fazer uma oferta." "Filha, você parece pálida", observou Sebastião Batista, aproximando-se da câmera. "Está comendo direito? Descansando?" "Estou bem, pai, apenas um resfriado." Mais uma mentira. A conversa continuou com seus pais contando as novidades do povoado, falando sobre a seca que piorava, sobre vizinhos que partiam em busca de oportunidades na cidade. Dolores ouvia tudo com um nó na garganta, sentindo-se cada vez mais dividida entre dois mundos que pareciam impossíveis de conciliar. Ao desligar a chamada, sentiu as lágrimas que vinha contendo finalmente escaparem. Chorou silenciosamente, abraçada a si mesma.
Uma mão pousada sobre o ventre ainda plano que guardava um segredo cada vez mais difícil de esconder. Foi assim que Luiz a encontrou, horas depois, quando voltou do trabalho. No quarto dela, encolhida, sobre a cama, os olhos vermelhos de tanto chorar. Dolores, o que aconteceu? Que perguntou alarmado, ajoelhando-se ao lado da cama. Está doente? Machucou-se? Ela sentou-se enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Vi o documento em seu escritório, disse simplesmente. Sobre o sítio de meus pais. O rosto de Luiz demonstrou surpresa, depois compreensão. Ah, não era para você descobrir? Ah, sim. Queria que fosse uma surpresa. Por quê? A pergunta saiu quase como uma acusação. Por que está fazendo isso? Luiz sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Porque quero ajudar. Porque sei o quanto aquela terra significa para você e sua família. E por quê? Ele hesitou, buscando as palavras certas. Porque estou planejando nosso futuro, Dolores. Nosso futuro? Sim. Um futuro onde seus pais estão seguros em sua terra. Um futuro onde você não precisa mais ser minha empregada. Um futuro onde podemos estar juntos sem essa desigualdade entre nós. As palavras eram tudo que Dolores sonhara ouvir, mas a sombra de seu segredo ainda pairava sobre ela. Luiz, há algo que preciso lhe contar, começou ela reunindo toda a sua coragem. Naquele momento, o telefone de Luiz tocou insistentemente. Ele olhou para o aparelho, franzindo o senho. É o hospital, meu pai. Ele atendeu rapidamente, o rosto empalidecendo à medida que escutava. Estarei lá em 20 minutos. Desligando, levantou-se abruptamente. Meu pai sofreu um infarto. Estão levando-o para a cirurgia. Oh, Luiz, sinto muito. Dolores levantou-se também, toda a mágoa anterior esquecida diante da emergência. Vá, estarei aqui quando voltar. Ele assentiu, beijou-a rapidamente e saiu correndo. Dolores ficou parada no meio do quarto, a confissão que estava prestes a fazer ainda quente em seus lábios. Quando ele voltar, prometeu a si mesma. Quando ele voltar, contarei tudo. Mas Luiz não voltou naquela noite, nem na seguinte. Seu pai precisou de uma cirurgia complicada e ele permaneceu no hospital, mantendo contato apenas através de mensagens breves. Na terceira noite, Dolores recebeu uma ligação. Era Luiz, a voz cansada, mas aliviada. Ele vai ficar bem. A cirurgia foi um sucesso. Estou voltando para casa agora. Graças a Deus. Quer que prepare algo para você comer? Não se preocupe. Só quero tomar um banho e dormir por 12 horas seguidas. Houve uma pausa. Senti sua falta, Dolores. Eu também senti a sua. Quando finalmente chegou, Luiz parecia exausto. Olheiras profundas marcavam seus olhos e uma barba de 3 dias cobria seu rosto. Dolores o recebeu com um abraço apertado, sentindo-se culpada por ter duvidado dele, mesmo que por um momento. Vá se banhar, disse ela suavemente. Preparei algo leve para você comer se quiser. Ele assentiu, beijando-a na testa, antes de subir para o quarto. Mais tarde, depois que Luiz comera algo e se deitara, Dolores sentou-se ao lado dele na cama. Preciso te contar algo, começou, o coração batendo tão forte que parecia prestes a romper seu peito. O que é, meu amor? Luiz segurou sua mão, os olhos já semicerrados de cansaço. Dolores respirou fundo. Era agora ou nunca. Estou grávida. O silêncio que se seguiu à sua declaração pareceu durar uma eternidade. Luiz a encarava subitamente muito desperto, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Você tem certeza? Dolores assentiu, incapaz de articular palavras, o medo crescendo em seu peito como uma onda escura. Este era o momento da verdade, o instante em que descobriria se Luiz era realmente o homem que acreditava ser. Lentamente, quase como em um sonho, Luiz se sentou na cama. Seus olhos desceram para o ventre ainda plano de Dolores, depois voltaram ao seu rosto. Então, algo incrível aconteceu. Um sorriso, tímido a princípio, depois radiante, iluminou seu rosto cansado. Um filho, sussurrou ele, a voz embargada. Nosso filho. Antes que Dolores pudesse reagir,
ele a puxou para um abraço apertado tão subitamente que ela quase perdeu o equilíbrio. Podia sentir o coração dele batendo violentamente contra o seu. Podia sentir a umidade de lágrimas em seu ombro. Estou tão feliz, murmurou ele contra seu cabelo. Tão feliz. As lágrimas que Dolores vinha contendo finalmente transbordaram, desta vez de alívio e alegria. Ele estava feliz. Ele queria o bebê. Ele não a rejeitaria. Quando finalmente se separaram, o rosto de Luiz estava transformado. Todo o cansaço desaparecera, substituído por uma animação quase infantil. Quando descobriu? Por que não me contou antes? Está se sentindo bem? Já foi ao médico? As perguntas saíam em um fluxo contínuo, fazendo-a rir entre as lágrimas. Descobri há quase um mês, confessou ela. Não contei porque tinha medo. Medo de quê, meu amor? Dolores baixou os olhos envergonhada. Medo de que você não quisesse o bebê. Medo de que me mandasse embora. Medo de ter que voltar para o sertão sem poder cumprir minha promessa. Com meus pais. Medo de perder você. Luiz tomou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Escute-me, Dolores Batista. Desde o dia em que você chegou a esta casa, minha vida mudou. A princípio eu não percebi. Achava que era apenas curiosidade pelo seu jeito diferente, pelo seu mundo tão distante do meu. Mas então comecei a ver sua força, sua dignidade, sua generosidade, sua capacidade de ver beleza nas coisas mais simples. Ele fez uma pausa, os olhos verdes intensos fixos nos dela. Eu me apaixonei por você, Dolores, completamente. E agora saber que você carrega nosso filho, isso é o maior presente que eu poderia receber. Dolores sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em semanas, respirou livremente, sem o nó constante na garganta. Estava tão preocupada, admitiu. As histórias que ouvimos no interior. Homens ricos que se aproveitam de mulheres simples e depois as descartam. Eu não sou esses homens, Dolores. A seriedade em sua voz era absoluta. E você não é apenas uma mulher simples, do interior. Você é a mulher que amo. A mulher que quero ao meu lado por todos os dias que me restam. Luiz ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos nas dele. Dolores Batista, eu ia fazer isso de qualquer maneira. Tinha tudo planejado. Um jantar romântico, música, flores. Mas acho que não existe momento mais perfeito que este. Seu olhar era intenso, cheio de emoção. Casa comigo? Não por causa do bebê, embora ele seja o mais maravilhoso dos motivos. Mas porque não consigo mais imaginar minha vida sem você. Porque você me fez um homem melhor. Porque quero acordar ao seu lado todas as manhãs e adormecer com você todas as noites. Porque você é a primeira pessoa que me viu além da riqueza, além do status social. Você viu o menino da fazenda que ainda existe em mim. Você viu minha alma. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Dolores agora. Era tudo que jamais ousaria sonhar e muito mais. Como poderia uma simples mulher do sertão, que chegou à cidade com apenas uma trouxa de roupas, encontrar tanto amor? Sim, respondeu ela simplesmente, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Luiz a puxou para seus braços, beijando-a, com uma mistura de delicadeza e paixão que a deixou sem fôlego. Quando separaram-se, ele manteve a testa encostada na dela, olhos fechados, como se saboreasse o momento. Nunca acreditei em destino, murmurou. Mas agora sei que você foi enviada para mim, para curar minhas feridas, para me mostrar o que realmente importa. Naquela noite, juntos na cama que agora compartilhariam oficialmente, fizeram planos. Falariam com os pais dela na próxima chamada de vídeo. Marcariam o casamento para dali, há 2 meses. E quando o primeiro trimestre da gravidez passasse, visitariam o sertão juntos. Vamos morar aqui? Perguntou Dolores, a cabeça apoiada no peito dele. Na maior parte do tempo, sim. Meus negócios estão aqui, mas comprarei o sítio dos seus pais e o ampliarei. Poderemos passar temporadas lá, especialmente quando nosso filho crescer. Quero que ele conheça suas raízes. Dolores olhou-o com curiosidade. Tem certeza?
A vida no sertão não tem o conforto a que você está acostumado. Luiz sorriu, acariciando seu rosto. Cresci em uma fazenda, lembra? Sei montar a cavalo, reconhecer o canto dos pássaros, prever chuva pelo cheiro do ar. Só me esqueci dessas coisas. Além disso, quero que nosso filho conheça a força do sertão que corre nas veias da mãe. E meus pais? Poderão continuar morando lá? Claro, é o lar deles. A ideia é ampliar o sítio, modernizar a produção, implementar técnicas de irrigação. Poderíamos até criar um programa para ajudar outros produtores da região. Você pensa em tudo. Só quero construir uma vida onde você não precise escolher entre sua família e nosso amor. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Dolores deixou de ser oficialmente a empregada, embora ainda ajudasse Matilde com algumas tarefas. Luiz a apresentou como sua noiva para seu círculo social, ignorando olhares surpresos. Juntos, escolheram um anel de noivado simples, mas elegante. Visitaram um obstetra, onde ouviram pela primeira vez o coração do bebê, emocionados às lágrimas. Finalmente, numa noite de domingo, fizeram a chamada de vídeo que tanto temiam. Os rostos preocupados de Sebastião e Ana Batista transformaram-se em expressões de choque quando Luiz sentou-se ao lado de Dolores, apresentando-se como seu noivo. Mamãe, papai, sei que isso é uma surpresa, começou Dolores nervosa. Mas Luiz é um homem maravilhoso. Ele me respeita, me valoriza e nós nos amamos. Houve um longo silêncio. Sebastião Batista parecia congelado. Dona Ana alternava o olhar entre a filha e o futuro genro. E tem mais uma coisa, continuou Dolores. Estamos esperando um... Bebê. Dona Ana levou as mãos à boca. Sebastião Batista levantou-se abruptamente, saindo do campo de visão. Pai, por favor, volte. Por favor, fale comigo. Luiz apertou sua mão em apoio, respeitando o momento da família. Quando Sebastião Batista voltou, seu rosto estava tenso, os olhos brilhantes de lágrimas. Dolores, você saiu daqui para trabalhar, para nos ajudar, não para isso. Eu sei, pai, não foi planejado, aconteceu, mas não me arrependo. Amo Luiz, por favor, tente entender. Dona Ana tomou a frente. Seu Luiz, que intenções tem com nossa filha? Luiz olhou diretamente para a câmera. Senhora Ana, senhor Sebastião, tenho o maior respeito por sua filha e por vocês. Amo Dolores e pretendo fazê-la feliz todos os dias. Já pedi sua mão em casamento e ela aceitou. Gostaria muito de ter a bênção de vocês. Sebastião Batista cruzou os braços. Palavras bonitas. Mas conhecemos histórias de homens ricos que se aproveitam de moças simples. Como sabemos que não vai abandoná-la? Pai, protestou Dolores. Luiz assentiu com respeito. É uma preocupação válida, senhor Sebastião, mas posso garantir. Meus sentimentos são verdadeiros. Gostaria de fazer-lhes um convite. Planejamos visitá-los em algumas semanas. Quero conhecê-los pessoalmente. E também gostaria de discutir a compra do sítio de vocês e das terras adjacentes. Não como investidor, mas como parte da família. Você quer comprar nosso sítio? Sim, senhor. Pelo valor justo. E vocês continuariam morando lá. A ideia é expandir a propriedade, modernizar a produção, talvez implementar projetos que ajudem toda a comunidade. Um longo silêncio seguiu-se. Finalmente, Sebastião Batista falou: Bem, acho que não custa ouvir o que o rapaz tem a dizer. Quando pretendem visitar? O alívio inundou Dolores. Não era uma bênção, mas era um começo. Em 3 semanas, se estiver bom para vocês. Quando a chamada terminou, Dolores desabou nos braços de Luiz. Foi melhor do que eu esperava, confessou ele. Meu pai vai se acostumar com a ideia. Ele só está preocupado, e tem razão. Mas vou provar a ele que sua filha e seu neto serão amados e protegidos pelo resto de suas vidas. Para surpresa de Dolores, Luiz também se dedicou a aprender sobre a região. Leu sobre o sertão, pesquisou as condições climáticas, estudou técnicas de agricultura resistente à seca. À noite, fazia-lhe perguntas sobre a cultura local, os costumes, as tradições. O casamento foi marcado para 1 mês após a visita ao sertão. Seria uma cerimônia simples no jardim da mansão, com apenas amigos próximos e familiares. 3 anos depois,
Em um entardecer dourado no sertão, Dolores e Luiz observavam seus 2 filhos brincando no quintal da fazenda transformada. Ela, com as mãos apoiadas no ventre que abrigava o 3º filho, não podia conter a emoção ao ver como o amor havia mudado não apenas suas vidas, mas a de toda a comunidade. O Centro de Capacitação Agrícola já havia ajudado dezenas de famílias da região. E o sítio dos Batista, antes ameaçado pelo despejo, agora era um símbolo de esperança. Seus pais, agora avós orgulhosos, floresciam com a alegria de ver seu lar e sua filha prosperarem. Naquela noite, sob o céu estrelado que apenas o sertão pode oferecer, Luiz envolveu Dolores em seus braços e sussurrou: "O dia em que você chegou à minha porta com aquela única trouxa de roupas foi o dia em que minha vida verdadeiramente começou." Seus lábios encontraram-se em um beijo que transmitia toda a profundidade do que haviam construído juntos. Um amor que transcendeu barreiras sociais, transformou vidas e provou que, quando o coração está cheio de fé e coragem, não há sonho impossível de realizar, nem distância que não possa ser unida pelo amor verdadeiro. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.